caro secretário-geral do Partido Socialista, caro presidente do PS Madeira, caros camaradas, jovens, minhas amigas e meus amigos, sejam todos bem-vindos à Festa da Liberdade. É com grande orgulho que inicio os discursos nesta festa e dou-vos as boas-vindas à Fonte do Bispo. É com honra e muito orgulho que assumo esta responsabilidade, sobretudo porque me permite transmitir-vos a importância para o PS e para a Juventude Socialista da vossa presença nesta festa. Quero saudar de modo especial o nosso secretário-geral José Sócrates e dizer-lhe que estou muito satisfeito com a sua presença na festa do PS Madeira. Ainda bem que não se contaminou com a tal gripe de ocasião e assim, ao contrário de outros, para os quais tudo serve de pretexto para evitar o contacto com o povo, deslocou-se à Madeira para estar com o povo madeirense. José Sócrates, ao contrário da outra senhora, não inventou nenhuma doença de ocasião para deixar de vir à Madeira. Ele não tem medo de estar com o povo e para governar o país é preciso conviver com os portugueses, quer sejam do norte, do sul ou das ilhas. Minhas amigas e meus amigos, andam a tentar distrair os madeirenses com propostas de revisão constitucional. Será que os idosos que têm dificuldades para adquirir os seus medicamentos, será que os cerca de 12.500 desempregados que a região tem estão preocupados em rever a Constituição? Não, meus amigos. O que esses madeirenses desempregados esperam é que em vez do Sr. Secretário Regional dos Recursos Humanos aparecer na imprensa com as suas folhinhas cheias de dados estatísticos sobre o desemprego na Madeira, que nem ele próprio percebe o que ali está escrito, vem assim à imprensa dizer quais são as medidas que o seu Governo Regional do PSD tem para ajudar os desempregados, quais as medidas de apoio a nível da formação que são dadas a esses desempregados e quais os apoios que foram criados para as empresas regionais para que, com o seu desenvolvimento, criem mais postos de trabalho. Onde é que estão essas medidas? Onde estão as medidas do Governo Regional do PSD? Meus amigos, essas medidas ninguém viu, ninguém sabe e muitos poucos as conhecem. Mas meus amigos, os problemas que os madeirenses enfrentam têm de ser resolvidos. E para resolver é preciso boa vontade e é preciso trabalho. Os problemas dos madeirenses não se resolvem com certeza se estivermos de barriga para o ar na ilha do Porto Santo a pensar que melhores dias virão. Os problemas, meus amigos, os problemas dos madeirenses resolvem-se com trabalho. Esse que foi feito por um madeirense socialista, o Dr. Bernardo Trindade, que fazendo parte do Governo da República, tantas e tantas vezes se deslocou à nossa região para apresentar o fruto do seu trabalho e do trabalho do Governo Socialista, do qual beneficiou não só o turismo, como também as empresas madeirenses. Meus amigos, estou certo que o povo madeirense saberá certamente o que deseja para o futuro. E no próximo dia 27 de setembro decidirá se quer votar em candidatos virtuais com a ideologia da década de 70 e sem visão de futuro, ou se quer votar nos candidatos do Partido Socialista para que o Dr. Bernardo Trindade, representando o povo madeirense no Governo da República, continue a defender os madeirenses pelo futuro da Madeira. Minhas amigas e meus amigos, infelizmente não é apenas o desemprego que preocupa a Juventude Socialista. O flagelo da droga é sem dúvida uma realidade preocupante que atinge os nossos jovens na nossa querida Ilha da Madeira. A toxicodependência é um dos problemas sociais mais graves do nosso tempo
o fenómeno da droga assume uma dimensão cada vez mais relevante a nível regional, ao contrário do que o Sr. Secretário dos Assuntos Sociais e o Presidente do Governo Regional diz e mantém, a toxicodependência na Madeira existe. E por se ter escondido esta realidade e por não se ter actuado em devido tempo, o Governo Regional do PSD contribuiu para o aumento do consumo de droga na Madeira e agora é isto que se vê. Centenas e centenas de famílias que vivem com esse problema que é ter um familiar toxicodependente. Mas a questão da toxicodependência não fica por aqui. Os dirigentes regionais, aqueles que têm responsabilidades perante o povo madeirense, deixaram a situação ficar descontrolada. E mesmo assim continuam a dizer que sim, temos capacidade de resposta na ajuda aos toxicodependentes, quando a realidade é assoladora. Não é bem assim, minhas amigas e meus amigos. Muitos madeirenses sentem na pele as queimaduras desse flagelo. Muitas famílias estão destruídas porque o Governo Regional do PSD foge às suas responsabilidades e foge às suas competências. Exemplo e prova disso é o testemunho que vi ainda na imprensa de uma mãe, esta semana, de uma mãe que perdeu o seu filho por haver quem queira fechar os olhos e fugir à realidade. Esta família procurou ajuda para a desintoxicação, mas houve por parte dos Serviços Regionais de Saúde uma extraordinária incapacidade de resposta. Esta é uma realidade que o Governo Regional continua a negar, apesar dos vários partidos já terem afirmado que neste momento os serviços que dão apoio aos toxicodependentes não conseguem dar resposta a todos os casos de pessoas e famílias nesta situação. Por isso, meus amigos, deixo aqui um conselho ao Sr. Secretário dos Assuntos Sociais. Em vez de ir para o Porto Muniz, inquietar as pessoas daquele concelho para não fazerem parte das listas do PS, dizendo que se o fizerem podem perder o seu trabalho, dedique-se a resolver os problemas como o da toxicodependência e outros que são da sua competência. É para isso que lhe pagam, não é para chantagear o povo do Porto Muniz. Minhas amigas, meus amigos, para terminar, gostaria apenas de dizer mais duas coisas. E visto que anda um homem de circo por aí sempre a falar de uma revisão constitucional qualquer, gostaria apenas de dizer uma coisa. Todos sabemos, e estão cá certamente muitos imigrantes na Venezuela que viveram esse momento. Hugo Chávez alterou a Constituição na Venezuela. E o Dr. Alberto João Jardim é o Hugo Chávez da Madeira por querer alterar a Constituição para ficar eternamente no poder, defendendo os seus lobbies que vão enriquecendo à custa do povo madeirense. Por isso, o melhor é o Dr. Alberto João Jardim ganhar juízo, já tem idade para isso, e deixe essas tontices de rever a Constituição e preocupe-se sim em resolver os verdadeiros problemas dos madeirenses, como é o desemprego, como é a falência de muitas empresas. A Madeira precisará sim de mais autonomia, mas só quando este regime jardinista já não estiver no poder. Por enquanto, o que precisamos é de mais democracia, mais liberdade e mais solidariedade. Precisamos de uma democracia livre, precisamos de viver sem medo de sofrer represálias por defendermos os nossos ideais políticos. Precisamos de uma mudança e a mudança começa aqui, com a juventude socialista, a geração da mudança. Viva a juventude madeirense, viva o Partido Socialista, viva a Madeira! Orlando Fernandes, líder da JS. Vamos lá, PS, 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 essas bandeiras no ar, todas elas. Já de seguida vamos chamar aqui a este palco para vos falar